Hoje meu cabelo tá do jeito que ele acordou, gente. Que meu cabelo é assim. Tem dia que ele tá de um jeito, outro dia ele tá de outro. Ali atrás, a Nora tá aprontando todas. Olha ali. Acabamos mudando o nome dela. Era Pérola, mas acabamos trocando pra Nora. E assim, ela tá vivendo o sonho dela. Olha isso. Tô gostando também porque eu nunca tive uma gatinha pequenininha. Tieta, quando veio pra cá, quando ela foi adotada, ela tinha uns 7 meses. Ela tá por aqui. A Tieta foi abandonada, né? Então ela tinha várias condições. Ela tinha doença, traumas. Demorou um tempinho pra adaptar. E eu tô com sono, cansaço ultimamente, né? 2025 assim. Parece que girou uma chavinha que a gente não tem tempo pra nada, né? E achar um tempo pra leitura é ótimo. É um conforto muito gostoso, inclusive. Tive, inclusive, ó, levantar as de boys aqui, porque a Nora tava atacando, né? Então tem que passar por um período de adaptação sobre isso ainda também. Que a Tieta não mexe, né? De modo geral, as plantas aqui estão todas ali. A Nora não subiu ali ainda. Mas na adolescência dela, não sei, hein? Esse livro eu estava com expectativas muito altas, porque eu li A Cachorra, como eu comentei com vocês, e gostei demais. Olha a capa disso. É uma atmosfera muito própria da Pilar Quintana, fala sobre o feminino, fala sobre maternidade, e isso também está presente aqui. A nossa protagonista é uma criança, com o olhar dela, como ela vê o mundo, considerando a família, uma família até então perfeita, que a partir do momento que você começa a ler, e pelo olhar da Cláudia, você vê que tem outros contornos, outros desdobramentos que envolvem a família, essa família que tem uma fachada perfeita, né? A mãe dela, inclusive, ama cuidar de plantas, tem um apartamento cheio de plantas, mas peca nos cuidados com a filha. Isso também, no decorrer da narrativa, é trabalhado de uma forma bem interessante. É uma narrativa lenta também, gente. Não é aquele livro que acontece várias coisas ao mesmo tempo, muito dinâmico, apesar que os capítulos são bem curtos. Há muitas pausas e cada pausa acontece a um desdobramento diferente. Isso também é interessante porque você começa a ler já uma quebrada ali e tudo sobre o olhar da Cláudia. É um livro que eu esperava, inclusive, esse mesmo ar, essa mesma atmosfera que eu encontrei em A Cachorra, que para mim virou uma assinatura da autora. E acontece mais pela metade do livro ali, porque nesses primeiros momentos a autora descreve bem essa família, a interação, a relação que eles têm, as ausências, os abismos. Então a gente tem nesse primeiro momento os abismos se apresentando, se aprofundando em um sentido figurado. Mas depois acontece um episódio que muda toda a estrutura da família até então, e esse episódio envolve a mãe. A mãe que, inclusive, tem umas divergências ali com o pai, que a gente vai conhecendo, e as questões mentais da mãe também se tornam muito presentes em toda a parte do livro. À medida que a Cláudia vai sabendo mais disso, tomando mais consciência disso sob a perspectiva dela de criança, a gente também acaba tendo a perspectiva do que está acontecendo por trás dessa família. Acontece algo específico, algo muito forte, e eles saem ali de onde eles moravam para passar uma temporada. Lá, a Cláudia encontra os abismos mesmo. É uma região com neblina, com uma atmosfera bem sombria. E lá, ela vai se deparar com abismos e com uma história envolvendo uma moradora antiga da região, que é muito importante também para essa próxima parte do livro. O livro é dividido em 4 partes, que inclusive, deixa eu mostrar aqui para vocês, é muito bonito. Cada parte do livro, olha, apresenta essa vegetação aqui. Essa é a última parte que eu estou, né? E já ganhou uma dinâmica diferente. E como eu comentei com vocês, é uma narrativa que não tem grandes feitos, grande clímax, mas que o desenvolvimento é muito importante para conhecer essas personagens, essas situações que serão trabalhadas e finalizadas, né? Que inclusive é muito curioso, porque vai ganhando ali um aspecto cada vez mais sombrio e preocupante. A mente, a questão mental é muito importante aqui também, porque essa família começa a passar por esse período tumultuoso e que acaba refletindo na Cláudia. Essa parte da narrativa está me lembrando muito a atmosfera quando eu li O Morro dos Ventos Uivantes. Tudo que envolvia o ambiente, a ambientação e os personagens, os medos, os transtornos. Então, assim, tá muito bem descrito e desenvolvido esse final. Quero ver, já tô curioso para saber como que vai ser o desenrolar. Lembrando que após esse capítulo que eu li, que é muito tocante, inclusive, que eu segurei para não chorar. Se eu não tivesse segurado, eu teria chorado.
já ganha uma profundidade aqui bem interessante. Os fantasmas acompanham a família em todo momento do livro. Em alguns momentos de uma forma mais atenuada, outras de uma forma mais gritante. Lembrando que eu estou falando aqui de fantasma no primeiro momento figurado, mas que depois também, no decorrer da história, com os acontecimentos envolvendo a mãe, essa questão fantasmagórica se torna mais presente. E eu gosto da escrita da Pilar Quintana por causa disso. É como se fosse um realismo mágico, um realismo fantástico, né? Ou como foi em Morro dos Ventos Vivantes também. Você pode considerar que tem um aspecto realmente fantasmagórico, ou não, você pode considerar apenas uma vida concreta, real ali, mas com esse peso que a narrativa traz. Isso tá me instigando e tá me deixando bem curioso para saber como é que vai ser. É uma narrativa sem grandes acontecimentos, né? No primeiro momento é uma narrativa lenta, mas conhecer essa família é muito importante para esse final, né? Para os fechamentos aqui que aguardam essa obra. Agora a meta do dia é terminar Os Abismos, que é rapidinho, e eu tenho que terminar outra leitura também. Vamos ali comigo para mostrar para vocês. O que acontece? Com a faculdade tá uma loucura aqui por causa da iniciação científica, né? Tudo que eu tenho que entregar, tenho que escrever. Quem já fez TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, sabe bem. A minha iniciação científica está vinculada com o TCC, então é muita coisa para ler, muita coisa para escrever, refrisar, revisar. E o livro que eu quero mostrar para vocês, olha só, que é esse maravilhoso aqui. É assim que se pede a Guerra do Tempo. Que leitura diferente, gente. Eu não imaginava que ia ser tão diferente assim. É uma ficção científica muito interessante. Nossa, essa narrativa também é muito única. É uma narrativa bem envolvente. É uma narrativa também diferente. Olha quem veio ali. O que foi? Estava dormindo agora. Eu gosto de ficar no pé. Mas voltando aqui. Olha que capa linda, né? Um minuto para essa capa, gente. Nós temos duas espiãs, cada uma lutando na mesma guerra. Uma guerra que atravessa o tempo, porque tem viagem no tempo. Então isso faz a narrativa ser muito diferente. E a escrita também é muito diferente. É coescrito, né? Temos dois autores aqui, uma mulher e um homem. E eu fiquei completamente surpreso, surpreendido pela narrativa, que é uma narrativa difícil também, que em determinados momentos, com o que filosófico, que você vai ter que ler e reler, já vou ser bastante. Está faltando pouca coisa, mas é uma leitura mais carregada, essa leitura aqui. Tem trocas de cartas, esses espiões acabam se aproximando, a narrativa vem trabalhar essa ideia do proibido, do não permitido. Assim, é uma leitura que quanto menos você souber sobre ela e se embarcar nela, você vai ser surpreso. É uma ficção científica de qualidade, dessas assim, que merecem ser revisitadas, tanto que foi vencedora do prêmio Hugo e Nebula, né? Um dos prêmios mais importantes de fantasia e ficção científica. Então, não é à toa. E essa edição tá de um primor. Então, acabei de ler. Que foi isso que eu li, gente? Que foi isso? Que escrita primorosa. Nossa, esse livro toca de uma forma. Eu tinha me recuperado de Os Abismos e me deparo com esse final aqui. Temos essa guerra travada entre duas organizações, que é o Jardim e a Agência. Cada uma dessas organizações tem a sua agente secreta, e são as melhores. E a construção de mundo, de universo, é muito diferente, é muito rica. Você tem que estar muito desprendida, muito despendido para ler esse livro, porque é tudo muito lúdico e é tudo muito ampliado. Os sentimentos são muito ampliados. Temos a Red e a Blue, que são essas duas agentes, né? Cada uma ali em um lado da guerra, até que elas se esbarram, até que elas precisam tomar uma decisão. Elas encontram um modo de se comunicar, que é através das cartas, mas como não são pessoas, como são humanoides, como são seres totalmente diferentes, tudo que a gente já viu, então suas cartas também serão totalmente diferentes. A forma com que escrevem, a forma com que leem as cartas que são deixadas uma para outra, a forma com que deixam as cartas, sempre de forma secreta, sempre de forma que não sejam pegas, que isso também é arriscado, isso também coloca a vida delas
em muito perigo. Essa comunicação é muito perigosa, mas elas vão se aproximando, criando esse vínculo, e é muito lindo, é muito diferente. E eu retomo, tem que estar com a mente muito aberta, com a criatividade em dia, com o coração aberto para ler essas páginas e se aprofundar nesse universo que é muito rico e é muito diferente. Eu que gosto de livros diferentes, de escritas experimentais, é um livro belíssimo em vários sentidos. É um livro que não seja para todo mundo, talvez. Então você tem que estar disposto, tem que estar com um pezinho ali na ficção científica para aceitar muita coisa que é trazida aqui com a ideia de viagem ao tempo. Então é algo que é muito recorrente aqui. Os autores falam muito de filamentos, dessa quebra na ordenação, alteração do passado, do futuro, para que cada uma das organizações ali alcance suas metas. Essas agentes, elas chegam no local, alteram a história para favorecer as suas organizações. Então as organizações estão sempre ali tentando ficar um passo à frente da outra. É muito rico, é muito interessante e tem que estar com a mente muito aberta para ler esse livro. E que final foi esse, gente? Mas pro final aqui também ganhou um ritmo bem interessante porque foi fechando tudo. Assim, gostei demais. É um livro que eu vou ficar pensando nele por um tempo. É um livro que eu vou acabar indicando muito aqui para vocês. É bem diferente, né? Em vários aspectos. Merece a leitura, merece a investida. E ele é tão bonito, tão belo. Fala sobre o amor também, fala sobre as dificuldades do amor, as barreiras. E fica de uma forma bem sutil, não é uma forma muito forçada. E isso deixa tudo tão grandioso, porque o universo que está sendo mostrado e contado aqui é tão diferente do tudo que a gente já viu, já experimentou em leituras e adaptações. Isso torna essa obra muito única. Gostei demais. Agora eu preciso conversar com você sobre o 15. Tá aqui na minha frente, deixa eu pegar. Essa leitura aqui, eu já finalizei. Raquel de Queiroz foi o primeiro contato com a autora. E que foi isso, gente. Escolhemos lá, né, essas leituras lá no clubinho. Eu acabei de ler As Vinhas da Ira. Então, foi um baque quando eu comecei a ler e me deparei com esse universo, né, da miséria, da fome, das dificuldades. A gente está no sertão aqui, a gente está no Brasil quando teve a grande seca. Então a gente depara com essas famílias que têm a vida mudada. A gente acompanha até uma família que acaba ficando sem condições de sobrevivência, pega a estrada num trajeto ali, na trajetória de encontrar algo, de tentar sobreviver. Gente, é muito pesado, é muito forte, mostra uma realidade também, na realidade da fome, a realidade da seca. Tem personagens aqui também que vão aparecendo, mostrando contrapontos. No livro até fala aqui na orelha que esse livro teve um impacto muito grande na época que foi lançado, porque foi uma mulher que escreveu, né? Para aquela época era uma novidade e era uma jovem. Esse livro foi publicado em Fortaleza em 1930, olha só. Aqui tem até umas informações aqui, ó. Segundo Graciliano Ramos, produziu agitação e alguma desconfiança. Isto por ser o 15, livro de mulher e mulher nova, num tempo em que as mulheres deviam se limitar aos sonetos. Então a gente já vê esse impacto inicial do livro, né? E é um livro atemporal, é um livro que é um classicão já. Gente, isso aqui é perfeito. E como esquecer do Quixadá, depois de ler aqui, a gente está falando, né, do Nordeste, dessas pessoas, desses personagens aqui que tentam sobreviver. O Chico Bento, o Vicente, a Dona Inácia, a Conceição, inclusive, que tem um certo temperamento e tem umas certas ações questionáveis. A gente lendo aqui, a gente vê algo sobre a personalidade dela. Pessoas que precisaram se reinventar também para sobreviver. Perdas aconteceram por aqui, muito sofrimento. Teve vários momentos que eu fiquei assim, que pesado isso. Ainda mais que eu estou escrevendo TCC, iniciação científica. A mente da gente fica bem aflita, né? Aí eu peguei esse livro aqui, comecei a ler, fiquei um tanto quanto afetado em vários momentos, assim, muitos momentos fortes, passagens bem delicadas, mas um livro muito necessário, né? Um marco atemporal. É um livro que eu indico demais. Se tornou também um dos melhores livros, assim, que eu já li. Esse mês em leituras foram todas leituras primorosas, cada uma aí com a sua individualidade. Eu não consegui ler o quarto, que era a proposta de avançar em Moby Dick, só que foi impossível. Acabei ficando
no mesmo local. Deixa eu até pegar o livro aqui. Olha só. Tá aqui ainda todo para ler, gente. Eu quero tanto ler esse livro. Tive minha orientação de iniciação científica, então eu vou conseguir agora me organizar melhor por causa de tempo. Porque a escrita, a parte mais grossa, já avançou bastante. Agora eu tenho que organizar. Então eu vou aproveitar esse momento para colocar isso em dia. E vou tentar avançar em Moby Dick. Tem outras leituras que eu preciso ler aqui também, né? Tem várias leituras aqui, ó. Aqui é na estante que eu separei. Tá vendo esses livros aqui embaixo? São livros para ler ao longo de 2025 que ficaram selecionados. Tem até um outro aqui, ó, que é O Paraíso, que está em inglês, vai ser um desafio para ler, mas eu queria ler esse ano. Com essa questão do TCC, que eu estou formando agora esse ano, não sei como é que vai ser. Deixa eu tentar pôr esse livro aqui. Pronto. Queria tanto ler Pachinko. Esses assim, olha só, que são maiorzinhos, eu tô enrolando para começar a ler, porque eu não tô dando conta de ler livros grandes. Eu tenho usado a tática de ler livros curtos, né? Até os apoiadores também estão com tarefas. Acho que 2025 tá todo mundo na correria, né? Como é que tá aí para vocês? Tá todo mundo apertado, tá todo mundo correndo contra o tempo. Leitura ajuda a desacelerar um pouco, mas às vezes as demandas do dia, as demandas do trabalho, né, as demandas que a gente tem que ter em casa, acaba comendo muito tempo, a gente acaba lendo menos, e são ciclos também, são períodos, né, não significa que vai ser assim por muito tempo, mas a gente dá um jeito. E agora eu tenho que mostrar para vocês o que nós escolhemos lá no clubinho das leituras de abril. Tem cada preciosidade aqui que vocês vão adorar também. Olha só, começando aqui com Velho Mar, essa edição que eu comprei aqui baratinha também, que teve uma promoção no final do ano passado. Leitura que fala sobre superação, né, resiliência, sobre também se entregar a um propósito. E para falar também que não tem idade para viver, não tem idade para entrar em um desafio. Essa edição tá linda, né? Tô curioso também para já começar a ler. Outro também que nós escolhemos foi Os Tais Caquinhos. Gente, tava de olho nesse livro, finalmente veio. Fala também sobre uma família com uma estrutura diferente, um pai com uma questão mental. A Abigail, que é a protagonista aqui, vai escrever um diário, então é um livro, é um romance de formação. Tô curiosíssimo, sei que vai ser forte também. Curioso para saber como que é a vida da Abigail e da sua irmã. E também uma literatura de cura, Bem-vindos à Livraria, Yannan Dong, finalmente veio também. Já sei que eu vou gostar. Eu preciso mostrar para vocês também. Extasiado, olha isso. Onde Vivem as Monstras foi um recebido. Eu fiquei surpreso, muito feliz. Eu gravei o unboxing, mas eu perdi o vídeo. Sim, eu perdi o vídeo. Fui liberar espaço no celular. Mas aqui tá, foi enviado da Tânia. Ô Tânia, muito obrigado. Você não sabe o quanto que eu amei. É uma coletânea de contos, né? Os fantasmas desse livro têm as mesmas características de pessoas que você conhece. E onde vivem as monstras, os encontros dos mortos com os vivos, por vezes assustadores. Também se revelam doces e emocionantes e levantam com leveza e bom humor questões profundas sobre a emancipação e as mudanças recentes na vida das mulheres japonesas. Nessa coletânea de contos, as tradicionais histórias de fantasmas japonesas são representadas sob uma perspectiva feminista. Suas personagens espirituosas, que também calham de ser fantasmas, aparecem sob disfarces inesperados e prestam uma variedade de serviços úteis aos humanos, gente. Tô curioso demais para ler, quero conseguir encaixar essa leitura. E Tânia, nossa, muito obrigado de coração mesmo. Eu deixei até o seu cartãozinho aqui, tá? Guardado. Tá bem aqui. Vou aproveitar muito, muito agradecido. Importante lembrar também, nos dias 23 e 24 vai acontecer o App Day, esse evento novo da Amazon que aconteceu no ano passado, que inclusive eu aproveitei e comprei a quarta asa na promoção por R$50. Quem lembra? Foi esse maravilhoso aqui, eu marquei ele todo, gente. Eu fiquei tão surpreso. Então tá aí uma oportunidade, quem sabe, né? Tiveram cupons também de 30%, de 40%.
Esse aqui foi cupom de 60. A gente mal saiu da semana do consumidor, mas quem sabe tem algumas ofertas, promoções aí que vale a pena, né? E que sejam promoções melhores também, que tenha uma variedade maior também. Vamos ver como é que vai ser, né? Saudades de cupons acumulativos e de cupons com desconto bem interessante, né? Vamos ver como é que vai ser. Lembrando que eu sempre acompanho, agradecer sempre vocês que estão lá no meu grupo, também de promoções, aos apoiadores que dão essa força, vocês são demais. E é isso, gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Ah, comenta aí o que vocês estão lendo.